Ela só queria fugir da dor, mas caiu nos braços do homem que jurava ser rápido, e acabou sentindo tudo, bem devagar. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal, postamos todos os dias, continuando. A chuva do Rio de Janeiro caía como lâminas sobre o asfalto da Avenida Brasil. Yara corria entre os carros parados no trânsito, o coração batendo descompassado contra as costelas. O vestido barato grudava no corpo molhado, e ela apertava contra o peito uma pasta de couro surrada, mais valiosa que sua própria vida naquele momento. Nas mãos, trêmulas, carregava a memória de um amor que 3 homens de terno haviam arrancado à força apenas 2 horas antes. Eles tinham chegado ao pequeno apartamento em Santa Cruz como uma tempestade. Não eram bandidos comuns, eram executores bem vestidos, com relógios caros e armas silenciadas. Queriam os documentos que Carlos, seu marido, havia escondido. Documentos que provavam irregularidades em licitações milionárias, esquemas de corrupção que envolviam nomes poderosos da construção civil carioca. Carlos tentou resistir, mas um tiro certeiro no peito o fez desabar sobre o piso frio da cozinha. Yara gritou, se jogou sobre ele, e na confusão conseguiu pegar a pasta que ele protegia com a vida. Agora fugia pelos becos da periferia, perseguida por homens que não hesitariam em matá-la para recuperar aqueles papéis. A cada esquina, sentia o peso dos olhares, a paranoia crescendo como uma doença. Precisava chegar ao centro da cidade e encontrar alguém que pudesse ajudá-la. Mas quem? Carlos sempre dizia que não podiam confiar em ninguém, que o esquema era grande demais, envolvia gente poderosa demais. As pernas começaram a falhar quando ela finalmente avistou os prédios espelhados do centro. Ali, entre arranha-céus que tocavam as nuvens baixas, ficava o escritório de advocacia mais respeitado do Rio de Janeiro. Alencar em Associados ocupava 3 andares de um edifício que parecia uma catedral de vidro e aço. Se conseguisse chegar até lá, talvez encontrasse justiça. Mas o corpo não aguentou. Yara desabou na calçada em frente ao prédio, a pasta escorregando de suas mãos ensanguentadas. A chuva lavava o sangue de seus ferimentos, misturando-o com a água suja que corria para os bueiros. Foi quando ele apareceu. Rafael Alencar saía do prédio às 10 da noite, como sempre fazia. Aos 42 anos era sócio majoritário do escritório que herdara do pai, um homem que construíra um império jurídico, defendendo grandes empreiteiras e políticos influentes. Rafael crescera naquele mundo de poder e privilégios, onde a justiça tinha preço e os pobres eram apenas estatísticas nos jornais. 3 anos antes, sua vida havia desabado. A esposa Clara e a filha Sofia morreram em um incêndio criminoso em sua mansão no Leblon. O laudo oficial falava em acidente, mas Rafael sabia que fora um atentado. Havia recebido ameaças por semanas, relacionadas a um caso envolvendo grilagem de terras em comunidades carentes. Grupos ligados ao movimento Sem Teto o acusavam de ser cúmplice da especulação imobiliária que expulsava famílias inteiras de seus lares. Desde então, Rafael vivia como um fantasma em seu próprio mundo. O apartamento de cobertura em Santa Teresa era um mausoléu de lembranças. Trabalhava 16 horas por dia, bebia uísque importado sozinho e cultivava um ódio silencioso por tudo que lembrasse injustiça social. Para ele, os pobres eram culpados por sua própria miséria, e qualquer tentativa de mudança era ameaça à ordem estabelecida. Quando viu a mulher desfalecida na calçada, o primeiro impulso foi chamar a segurança do prédio para removê-la. Mais uma indigente, pensou. Mais uma que vinha sujar a entrada de seu escritório. Mas algo nos olhos de Yara, entre o terror e a determinação, o fez hesitar. Havia ali uma força que não conseguia ignorar. A hesitação durou poucos segundos. 3 homens de terno apareceram correndo pela avenida, gritando para que ele se afastasse da fugitiva. Um deles sacou uma arma apontando diretamente para Yara. A resposta de Rafael veio instintiva, alimentada por anos de treinamento militar na juventude e pela arrogância de quem nunca teve medo de nada. "Aqui as regras são minhas", disse com voz gelada, posicionando-se entre Yara e os homens armados. "Essa mulher está sob
Minha proteção jurídica. O líder do grupo, um homem careca com cicatriz no pescoço, riu com desprezo. Doutor Alencar, o senhor não sabe com quem está mexendo. Essa aí roubou documentos que não lhe pertencem. E vocês são quem exatamente? Rafael mantinha o tom calmo, mas sua mão direita havia se movido discretamente para o casaco, onde carregava uma pistola licenciada. Cadê a identificação? O mandado de busca e apreensão? A tensão no ar era palpável. Os executores se entreolharam, percebendo que haviam subestimado a situação. Rafael Alencar não era apenas um advogado rico, era um homem perigoso, com conexões poderosas o suficiente para tornar suas vidas um inferno. Após alguns segundos de silêncio pesado, o líder guardou a arma. Isso não vai ficar assim, doutor. O senhor não faz ideia do que está protegendo. Então me expliquem. No meu escritório, com advogados presentes e tudo devidamente documentado. Os homens se afastaram, mas Rafael sabia que voltariam. Olhou para baixo e viu Yara tentando se levantar, ainda apertando a pasta contra o peito. Havia sangue em sua blusa branca, uma mancha que se espalhava na altura do ombro direito. Sem dizer uma palavra, ele a ajudou a ficar de pé e a conduziu para dentro do prédio. O elevador subiu em silêncio até o 23º andar. Yara observava o reflexo de ambos no espelho espelhado das portas. Ela, uma mulher de 28 anos, com traços indígenas marcantes, cabelos longos e negros grudados pela chuva, roupas simples que denunciavam sua origem humilde. Ele, impecável em seu terno italiano, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, um homem que respirava poder e frieza. No escritório, Rafael a fez sentar em uma poltrona de couro enquanto examinava o ferimento. A bala havia apenas roçado, mas o sangramento era considerável. Com movimentos precisos, ele improvisou um curativo usando o kit de primeiros socorros que mantinha no escritório, uma herança dos tempos em que recebia ameaças constantes. Precisa ir ao hospital, disse sem olhar para os olhos dela. Não posso. A voz de Yara saiu fraca, mas determinada. Eles vão me encontrar. Vão me matar. Quem são eles? Não sei os nomes. Só sei que mataram meu marido há 2 horas porque ele descobriu algo que não devia. Rafael parou de mexer no curativo e finalmente a encarou. Os olhos de Yara eram de um castanho profundo, com reflexos dourados que brilhavam, mesmo na luz fria do escritório. Havia ali uma dor que ele reconhecia, a mesma que via no espelho todas as manhãs. O que seu marido descobriu? Yara hesitou. Podia confiar naquele homem? Carlos sempre dizia que advogados ricos eram parte do problema, não da solução. Mas ele havia arriscado a própria segurança para protegê-la. E naquele momento, não tinha escolha. Carlos trabalhava como eletricista em obras da prefeitura. Há 6 meses, começou a notar irregularidades, materiais superfaturados, projetos que não correspondiam ao que estava sendo executado, documentos falsificados. Ele fotografou tudo, gravou conversas, juntou provas. Provas de quê, exatamente? De que tem gente muito poderosa roubando dinheiro público há anos, gente que constrói prédios de luxo onde deviam ser escolas e hospitais, gente que remove famílias inteiras de suas casas para construir shoppings. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O caso da grilagem que havia custado a vida de sua família ressurgiu em sua mente como um fantasma. Seria coincidência? Posso ver os documentos? Yara apertou a pasta contra o peito. Como sei que posso confiar no senhor? A pergunta ecoou no escritório silencioso. Rafael se afastou dela e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade que se espalhavam como estrelas caídas. Como ela podia confiar nele? Ele próprio representava tudo o que Carlos e ela combatiam. Era advogado de empreiteiras, de políticos corruptos, de empresários sem escrúpulos. Havia construído sua fortuna defendendo exatamente o tipo de gente que provavelmente havia matado o marido dela. Não pode, respondeu com honestidade brutal. Eu defendo os mesmos poderosos que vocês estão tentando derrubar. Meus clientes, provavelmente, são os mandantes do assassinato do seu marido.
Yara o encarou com surpresa. Esperava mentiras, promessas vazias, a retórica polida dos advogados. Não esperava a honestidade crua. Então, por que me ajudou? Rafael demorou para responder. Porque havia visto nos olhos dela o mesmo desespero que sentira quando perdeu a família. Porque algo em sua determinação o lembrava de Clara, que também lutava por causas perdidas. Ou simplesmente porque estava cansado de viver como um morto-vivo. Não sei, admitiu finalmente. Mas sei que aqueles homens voltarão. E quando voltarem, será com mais gente e menos conversa. Como se suas palavras fossem proféticas, o telefone do escritório tocou. Rafael atendeu com cautela. Doutor Alencar? A voz era a mesma do homem careca. Espero que tenha reconsiderado nossa proposta. Que proposta? Vocês apenas ameaçaram uma mulher ferida. A proposta é simples. Nos entregue os documentos e a mulher, e todos sairemos dessa situação sem maiores problemas. O senhor continuará sendo o respeitado advogado que sempre foi, e nós resolveremos nossa pendência com discrição. E se eu recusar? O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente que qualquer ameaça. O senhor tem família, doutor Alencar. Pessoas que ama. A linha ficou muda. Rafael desligou o telefone com força excessiva, quebrando-o contra o gancho. Yara o observava com atenção crescente. Eles conhecem o senhor, disse ela. Aparentemente. E ainda assim me ajudou. Aparentemente. Yara se levantou da poltrona testando a firmeza das pernas. A dor no ombro era suportável, mas a exaustão pesava em todo o seu corpo. Caminhou até a janela e ficou ao lado dele, observando a cidade que parecia hostil e acolhedora ao mesmo tempo. Meu nome é Yara, disse suavemente. Yara Guajajara. Minha avó era indígena da aldeia Guajajara, no Maranhão. Ela veio para o Rio de Janeiro nos anos 60, fugindo da seca e da violência no interior. Conheceu meu avô numa fábrica de tecidos no Saara. Minha mãe nasceu aqui e cresceu lutando por cada oportunidade. Eu também. Rafael escutava em silêncio, percebendo algo mudando dentro de si. A voz de Yara tinha uma qualidade hipnótica, como água corrente sobre pedras. Carlos e eu nos conhecemos numa escola técnica na Zona Norte. Ele queria ser engenheiro, mas não tinha dinheiro para a faculdade. Então se formou em elétrica e sonhava em juntar dinheiro suficiente para voltar aos estudos. Era um homem bom, sabe? Do tipo que ajuda vizinhos, que não passa por cima de ninguém. E você? Eu trabalhava numa ONG que defende direitos de moradia. Ajudava famílias despejadas a encontrar advogados, a entender seus direitos. Por isso, Carlos achou que os documentos poderiam interessar aos advogados que eu conhecia. Rafael sentiu uma pontada no estômago. Sua própria firma havia despejado centenas de famílias ao longo dos anos, sempre dentro da legalidade, sempre defendendo os interesses dos legítimos proprietários. Que tipo de documentos são? Yara hesitou novamente, mas depois abriu a pasta. Dentro havia fotografias, planilhas impressas, pendrives e uma pilha de papéis manuscritos. Rafael pegou uma das fotos e seus olhos se arregalaram. Era uma planta baixa que ele reconhecia perfeitamente, o projeto do complexo residencial onde sua família havia morrido. Onde seu marido conseguiu isso? Ele trabalhava na obra do conjunto habitacional da Maré. Era para ser um projeto de habitação popular, mas Carlos descobriu que os apartamentos estão sendo vendidos como classe média alta. Os materiais especificados no projeto não são os mesmos que estão sendo usados na construção. Rafael folheou outros documentos, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Nomes conhecidos apareciam nas planilhas. Empreiteiras clientes de seu escritório, políticos que frequentavam seu círculo social, empresários que jogavam golfe com ele nos fins de semana. Isso aqui vale milhões, murmurou. Vale mais que isso. Vale a dignidade de centenas de famílias que estão sendo enganadas. As palavras de Yara ecoaram no escritório como um tapa na cara. Rafael se viu diante de uma escolha que definiria não apenas o destino dela, mas seu próprio futuro. Poderia entregar os documentos para seus contatos, ganhar muito dinheiro e continuar vivendo sua vida de privilégios.
Ou poderia fazer algo que nunca havia feito em 42 anos de existência: ficar do lado certo. O som do elevador chegando ao andar os tirou do transe. Passos pesados ecoaram no corredor, seguidos por vozes sussurradas. Não eram os homens de terno, era pior. Era segurança privada, o tipo de gente que não fazia perguntas. Temos que sair daqui, disse Rafael, guardando rapidamente os documentos na pasta. Para onde? Conheço um lugar, longe da cidade. Yara o encarou com desconfiança renovada. Por que o senhor está fazendo isso? Rafael pausou com a mão na maçaneta da porta dos fundos. A pergunta que ela não havia feito explicitamente pairava no ar. Por que um advogado rico e poderoso arriscaria tudo para proteger uma mulher pobre que representava tudo o que ele sempre desprezara? A resposta veio como um sussurro, mais para ele mesmo que para ela. Porque talvez seja a primeira coisa certa que faço na vida. Eles saíram pela escada de incêndio, enquanto os passos se aproximavam do escritório. A chuva havia parado, mas a cidade ainda cheirava a perigo e oportunidade perdida. No estacionamento subterrâneo, Rafael conduziu Yara até uma BMW preta, discreta, mas poderosa. Enquanto saíam da garagem, Yara olhou pela janela traseira e viu homens armados saindo do prédio. Alguns falavam no telefone, outros gesticulavam com raiva. Todos pareciam muito mais perigosos que os 3 executores que a haviam perseguido inicialmente. Aonde estamos indo? Perguntou quando já estavam na marginal, seguindo em direção ao interior. Para um lugar onde posso pensar com clareza, respondeu Rafael, as mãos firmes no volante. Uma fazenda que herdei do meu avô, perto de Petrópolis. Lá podemos analisar esses documentos com calma e decidir o que fazer. Yara encostou a cabeça no vidro frio e fechou os olhos. Pela primeira vez em horas, sentia-se relativamente segura. Mas no fundo do peito, uma pergunta a incomodava. O que um homem como Rafael Alencar realmente queria com ela? E até onde estava disposta a confiar nele para vingar a morte de Carlos? A estrada se esticava à frente como uma promessa incerta, levando 2 estranhos em direção a um destino que nenhum deles podia imaginar. A fazenda apareceu nas primeiras luzes da madrugada como um refúgio esquecido pelo tempo. Localizada numa região montanhosa a 2 horas do Rio de Janeiro, a propriedade de 50 alqueires havia pertencido à família Alencar há 3 gerações. A casa principal, construída nos anos 50, mantinha a arquitetura colonial com varandas amplas e janelas de madeira pintadas de branco. Ao redor, pastagens verdejantes se espalhavam até onde a vista alcançava, pontuadas por mangueiras centenárias e um riacho que cortava a propriedade de ponta a ponta. Rafael não vinha ali há 2 anos, desde o funeral de Clara e Sofia. O lugar trazia memórias dolorosas demais. Fins de semana felizes, churrascos em família, a risada de Sofia ecoando pelos corredores. Mas era o único local onde se sentia verdadeiramente seguro, longe dos tentáculos do poder que controlavam a capital. Yara desceu do carro em silêncio, observando a paisagem com olhos admirados. Havia crescido no concreto e na poluição da periferia carioca, onde o verde se limitava a praças mal cuidadas e terrenos baldios. Aquela imensidão de natureza preservada parecia coisa de filme. É bonito, disse simplesmente. Meu avô comprou esta terra com o dinheiro que ganhou advogando para imigrantes italianos, respondeu Rafael, carregando a pasta de documentos. Ironicamente, ele também defendia os pobres. O que mudou? Meu pai, e depois eu. Eles entraram na casa que cheirava a móveis antigos e memórias guardadas. Rafael acendeu as luzes e ligou o aquecedor, enquanto Yara examinava as fotografias espalhadas pelos cômodos. 3 gerações da família Alencar sorriam das molduras douradas. Homens de terno e mulheres elegantes, todos com a mesma expressão de quem nasceu para mandar. Uma foto específica chamou sua atenção. Rafael mais jovem, abraçado a uma mulher loira e uma menina de cabelos cacheados. Todos sorriam numa praia paradisíaca, felicidade estampada nos rostos bronzeados. Sua família? Perguntou delicadamente. Rafael parou de mexer no aquecedor e se virou.
Seus olhos pousaram na fotografia com uma expressão que misturava saudade e dor. Clara e Sofia, minha esposa e filha. Elas são bonitas. Eram. O silêncio pesou entre eles. Yara percebeu que havia tocado numa ferida ainda aberta e se afastou das fotos. Rafael preparou café na cozinha rústica enquanto ela examinava os documentos espalhados sobre a mesa de jantar. As provas reunidas por Carlos eram impressionantes. Fotografias de materiais inadequados sendo usados em obras públicas, gravações de conversas comprometedoras, planilhas que mostravam superfaturamento sistemático. Seu marido era corajoso, disse Rafael, servindo o café em xícaras de porcelana antiga. Era teimoso, corrigiu Yara com um sorriso triste. Sempre foi. Quando se metia uma ideia na cabeça, não havia força no mundo que o fizesse desistir. Como vocês se conheceram? Yara segurou a xícara entre as mãos, aproveitando o calor que se espalhava pelos dedos. Numa manifestação do movimento estudantil. Eu tinha 18 anos, ele 20. Estávamos protestando contra o aumento da passagem de ônibus. Polícia chegou com cacetete e bomba de gás. Carlos me protegeu. Levou uma pancada na cabeça que deixou cicatriz. Ela tocou instintivamente a própria testa, como se pudesse sentir a marca que não estava lá. Ficamos juntos desde então. 10 anos de luta, de sonhos compartilhados, de acreditar que podíamos fazer diferença. E podiam. Carlos acreditava que sim. Eu às vezes duvidava. O mundo parece grande demais, poderoso demais para duas pessoas da periferia mudarem alguma coisa. Rafael se sentou à sua frente, estudando seu rosto na luz dourada da manhã. Yara tinha uma beleza natural que independia de maquiagem ou roupas caras. Traços delicados que misturavam a herança indígena com sangue europeu, resultando em uma harmonia que prendia o olhar. Mas era a inteligência em seus olhos que realmente o impressionava. E agora? O que pretende fazer com essas provas? Não sei. Carlos sempre dizia que se algo acontecesse com ele, eu devia procurar a imprensa, jornalistas investigativos, pessoas que não têm medo de enfrentar poderosos. E se eles também estiverem comprados? Yara o encarou com dureza. Todo mundo tem preço, é isso que o senhor está dizendo? Na minha experiência, sim. Qual foi o seu? A pergunta cortou o fundo. Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando o riacho que corria preguiçoso entre as pedras. Qual havia sido seu preço? Quando exatamente havia vendido a alma? Respeitabilidade, respondeu honestamente. Pertencer ao clube certo, jantar na mesa das pessoas importantes, ter meu nome nas colunas sociais. Meu pai me ensinou que no Brasil existem duas classes de pessoas, os que mandam e os que obedecem, e que era melhor estar no primeiro grupo. E sua esposa, ela pensava igual? Rafael fechou os olhos. Clara havia sido diferente, pelo menos no início. Formada em serviço social, trabalhava com comunidades carentes quando se conheceram. Mas o casamento com ele, a vida de luxo, as pressões sociais acabaram por transformá-la numa versão mais suave de si mesmo. Clara desistiu de tentar me converter para o lado do bem, disse com amargura. Passou os últimos anos da vida organizando bazares beneficentes e jantares de caridade. Achava que estava fazendo sua parte. Vocês eram felizes? A pergunta era íntima demais, mas Rafael se viu respondendo mesmo assim. Éramos confortáveis, tínhamos uma vida boa, uma filha maravilhosa, uma rotina estável. Felicidade é uma palavra forte demais. Yara se aproximou dele na janela. Carlos e eu éramos felizes, pobres, preocupados, sempre correndo atrás de dinheiro para pagar as contas. Mas felizes. Ele me fazia rir todos os dias. Sinto muito pela sua perda. Sinto muito pela sua também. Eles ficaram em silêncio, observando a natureza que despertava lá fora. Beija-flores competiam por espaço no bebedouro pendurado na varanda, suas cores vibrantes contrastando com a manhã cinzenta. Era um momento de paz que nenhum dos dois havia experimentado nas últimas 24 horas. O telefone celular de Rafael tocou, quebrando o encanto. Ele olhou o visor e franziu o senho. Era seu sócio no escritório. Rafael, onde diabos você está?
A voz de Maurício Moraes soou alterada. A polícia esteve aqui pela manhã, fazendo perguntas sobre você e uma mulher misteriosa. Que tipo de perguntas? Se você tinha ligações com grupos terroristas, se havia mudado de comportamento ultimamente. E tem mais. Alguns clientes importantes cancelaram reuniões. Parece que alguém está espalhando boatos sobre você. Rafael massageou as têmporas. A máquina estava se movendo contra ele, como esperava. Maurício, preciso que você faça algo por mim, discretamente. Depende do que é. Quero que investigue a morte da minha família há 3 anos, de verdade desta vez. Contrate investigadores particulares, remexe nos arquivos, suborna quem for necessário. Rafael, já conversamos sobre isso. Foi investigado à exaustão. Foi um acidente. Não foi acidente. A voz saiu mais alta que pretendia. E agora tenho provas de que o caso está ligado a esquemas muito maiores. Do outro lado da casa, Yara parou de mexer nos documentos ao ouvir o tom alterado de Rafael. Percebeu que ele estava falando sobre a família morta e sentiu uma pontada no peito. Reconhecia a dor na voz dele porque era igual à sua. Está bem, disse Maurício, após uma pausa. Mas você precisa voltar para o Rio de Janeiro. Não pode simplesmente desaparecer. Posso e vou, por quanto tempo for necessário. Rafael, seja qual for a obsessão que tomou conta de você, pare antes que destrua tudo o que construímos. A ligação foi encerrada. Rafael voltou para a sala e encontrou Yara organizando os documentos em pilhas separadas, por empreiteira, por projeto, por valor envolvido. Problemas? Perguntou ela. A pressão está aumentando. Querem me forçar a voltar. E o senhor vai? Rafael a observou trabalhando com eficiência metódica, sua concentração total focada em desmascarar a corrupção que havia matado seu marido. Havia determinação ali, mas também fragilidade. Yara era forte, mas estava sozinha no mundo. Se ele a abandonasse, não duraria uma semana. Não, respondeu, surpreendendo a si mesmo. Não vou. Yara levantou os olhos para ele. Por quê? Porque pela primeira vez em anos estou fazendo algo que faz sentido. Eles passaram o resto da manhã analisando os documentos. Yara explicava o contexto de cada prova, enquanto Rafael identificava as implicações legais. Gradualmente, um quadro assustador se revelava, um esquema de corrupção que envolvia prefeitura, empreiteiras e escritórios de advocacia, desviando recursos públicos há mais de uma década. Olhe isso, disse Yara, apontando para uma planilha específica. Carlos descobriu que os materiais comprados para construir creches estão sendo usados em condomínios de luxo. Enquanto isso, as creches recebem material de segunda linha que não passa nas inspeções técnicas. Rafael reconheceu vários nomes na planilha, clientes de seu próprio escritório. A náusea subiu do estômago até a garganta ao perceber o quanto havia sido cúmplice daquilo. Tem mais, continuou Yara. Famílias inteiras estão sendo despejadas de terrenos públicos para dar lugar a shoppings e condomínios fechados. Os despejos são legalizados através de documentos falsificados. Como seu marido conseguiu acesso a tudo isso? Carlos era esperto. Sabia que, sendo apenas um eletricista, ninguém prestaria atenção nele. Então, ficava de ouvido aberto, fotografava documentos deixados sobre mesas, gravava conversas quando os chefes achavam que não havia ninguém por perto. Era perigoso. Ele sabia dos riscos, mas dizia que não podia ficar calado vendo gente sendo roubada. Rafael se levantou e caminhou pela sala, absorvendo a magnitude do que descobrira. Durante anos, havia sido parte daquele sistema corrupto sem sequer perceber completamente. Ou talvez percebesse e escolhesse ignorar, desde que os honorários continuassem altos. Yara, disse finalmente, preciso te contar algo sobre a morte da minha família. Ela parou de mexer nos papéis e lhe deu atenção total. Há 3 anos, eu representava uma empreiteira num caso de grilagem de terra. Eles queriam remover uma comunidade inteira para construir um complexo empresarial. A comunidade resistiu, contratou advogados, organizou protestos. Rafael pausou, as palavras saindo com dificuldade. Minha esposa Clara começou a receber ameaças. Alguém descobriu que ela estava ajudando as famílias com documentação.
oferecendo orientação jurídica gratuita. Eu disse para ela parar, que estava colocando nossa família em perigo. Ela me disse que finalmente estava orgulhosa de ter casado comigo. O que aconteceu? Uma noite voltei tarde do escritório e encontrei a casa em chamas. Os bombeiros disseram que foi um curto-circuito, mas eu sabia a verdade. Haviam me avisado que algo assim poderia acontecer. Yara se aproximou dele devagar, percebendo a dor que transparecia em cada palavra. E o senhor não fez nada? Fiz. Abandonei o caso, recomendei que meus clientes aceitassem um acordo. Mas era tarde demais. Clara e Sofia já estavam mortas. Sinto muito, disse Yara, tocando seu braço gentilmente. O pior é que eu poderia ter impedido, se não tivesse sido tão orgulhoso, tão ganancioso, tão cego para o mal que estava ajudando a espalhar. Eles ficaram em silêncio por um momento, unidos pela dor da perda e pela culpa do sobrevivente. Foi quando o barulho de motores se aproximando quebrou a paz da manhã. Rafael correu até a janela e viu 3 carros pretos subindo a estrada de terra que levava à casa. Não eram carros de passeio, eram SUVs com vidros escuros, o tipo que empresas de segurança privada usavam para trabalhos sujos. Eles nos acharam, disse se virando para Yara. Como? GPS do carro, câmeras de pedágio, celular, tem 1000 maneiras. Yara começou a juntar os documentos com movimentos desesperados, mas Rafael segurou suas mãos. Não há tempo, precisamos sair, agora. E os documentos? São apenas papel. A verdade está na sua cabeça e na minha. Eles saíram pela porta dos fundos enquanto os carros paravam em frente à casa. Rafael conhecia cada centímetro daquela propriedade desde criança, todas as trilhas, esconderijos e pontos de fuga. Conduziu Yara através de um pomar de laranjas até uma antiga estrebaria onde guardava uma moto trail dos tempos de adolescente. Sabe andar de moto? Perguntou, ligando o motor. Carlos me ensinou. Então segure forte. Eles dispararam pela mata seguindo uma trilha quase invisível que levava à propriedade vizinha. Atrás deles, gritos e ordens ecoaram na manhã tranquila. Homens armados cercaram a casa, arrombaram portas, reviraram cômodos, mas não encontraram nada além de móveis antigos e fotografias de família. A moto saltou sobre raízes e pedras, Yara colada às costas de Rafael, sentindo o calor e a força dele através da roupa. Era uma intimidade forçada pelas circunstâncias, mas que despertava sensações que ela tentava ignorar. Como podia sentir atração por aquele homem, representante de tudo que Carlos odiava. Eles pararam numa clareira após 20 minutos de fuga. Rafael desligou o motor e ambos desceram, corações batendo acelerados pela adrenalina e pelo medo. Para onde agora? Perguntou Yara. Conheço alguém que pode nos ajudar, mas primeiro preciso saber se posso confiar em você completamente. Como assim? Rafael a encarou com intensidade. Vou te levar até uma pessoa que pode expor todo esse esquema de corrupção. Mas se você me trair, se tiver mentido sobre qualquer coisa, muita gente inocente vai morrer. Yara sustentou o olhar dele sem vacilar. Meu marido morreu por essas provas. Minha vida acabou ontem à noite. A única coisa que me mantém de pé é a possibilidade de fazer justiça. O senhor pode confiar em mim. E eu? Pode confiar em mim? A pergunta pegou Yara desprevenida. Podia confiar nele? Um advogado rico que passara a vida defendendo corruptos e opressores? Um homem que admitia ter contribuído para a própria tragédia que destruiu sua família? Mas havia algo em seus olhos, uma sinceridade desesperada que ela reconhecia. Rafael estava tentando se redimir, assim como ela tentava vingar Carlos. Ambos eram pessoas quebradas, tentando consertar um mundo que parecia irreparável. Acho que sim, respondeu finalmente. Rafael assentiu e ligou. A moto novamente. Enquanto se afastavam da clareira, nenhum dos dois percebeu que estava nascendo entre eles algo mais profundo que confiança mútua. Era o início de uma conexão que testaria tudo em que acreditavam sobre si mesmos e sobre o mundo. A pessoa que Rafael procurava morava numa favela vertical no centro do Rio de Janeiro. Um prédio ocupado há 10 anos
por famílias sem teto que transformaram cada andar numa pequena comunidade. Helena Vasconcelos havia sido juíza federal até ser afastada por condutas inadequadas. Tradução: ela não aceitava propinas e insistia em julgar pobres e ricos com a mesma régua. Agora, aos 60 anos, Helena comandava uma rede de jornalistas independentes e advogados populares que documentavam abusos do poder público. Seu apartamento no 12º andar do edifício ocupado era simultaneamente redação de jornal, escritório de advocacia e refúgio para quem precisava se esconder. Rafael e Yara chegaram ao prédio no final da tarde, depois de um dia inteiro se escondendo em pequenas cidades do interior fluminense. Haviam abandonado a moto em Niterói e pegado o ônibus intermunicipal, sempre atentos a rostos suspeitos e carros que os seguissem. "Tem certeza que podemos confiar nela?" perguntou Yara enquanto subiam as escadas mal iluminadas do prédio. "Helena foi a única juíza que teve coragem de me enfrentar em tribunal", respondeu Rafael, parando no 8º andar para recuperar o fôlego. "Chamou meu cliente de canalha na cara dele e ainda ameaçou me processar por obstrução da justiça. E isso é bom? Significa que ela não tem preço." Eles continuaram subindo, passando por corredores onde crianças brincavam e mulheres estendiam roupas em varais improvisados. O cheiro de comida caseira misturava-se com umidade e mofo, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo acolhedora e opressiva. Yara se sentia em casa. Era um ambiente que conhecia bem. Rafael, por outro lado, tentava disfarçar o desconforto de estar num lugar que representava tudo o que sempre evitara. Helena os recebeu na porta com um sorriso irônico. Baixinha, cabelos grisalhos presos num coque desalinhado, óculos de grau grosso equilibrados na ponta do nariz. Usava uma camiseta do Che Guevara e calças jeans desgastadas pelo uso. "Rafael Alencar na minha humilde morada", disse com voz rouca de cigarro. "O apocalipse deve estar próximo. Helena, precisamos conversar. Imagino. Entrem, mas limpem os pés. Aqui não é seu escritório de cristal." O apartamento de 2 cômodos estava abarrotado de livros, dossiês, computadores antigos e pilhas de jornais. As paredes eram cobertas por fotos de manifestações, recortes de notícias e mapas da cidade marcados com alfinetes coloridos. Uma janela pequena oferecia vista panorâmica da cidade, dos arranha-céus de Copacabana às favelas da periferia. "Quem é ela?" perguntou Helena, observando Yara com curiosidade. "Yara Guajajara, viúva de Carlos Ferreira." O nome fez Helena se endireitar na cadeira. Carlos Ferreira, o eletricista que foi assassinado anteontem. "O senhor conhecia meu marido?" perguntou Yara, surpresa. "Conhecia não, mas recebi uma mensagem dele há 2 semanas. Disse que tinha informações importantes sobre corrupção na construção civil e queria marcar uma reunião. Respondi que estava interessada, mas ele nunca mais me procurou." Rafael e Yara se entreolharam. Carlos havia tentado entregar as provas para Helena, mas foi morto antes de conseguir. "Ele descobriu um esquema milionário", disse Rafael, resumindo tudo o que haviam descoberto nos documentos. Helena escutava em silêncio, fazendo anotações ocasionais, seus olhos brilhando com interesse crescente. "E você, Rafael? Qual é seu papel nessa história? Da última vez que nos vimos, você estava do outro lado da mesa defendendo especuladores imobiliários." "As coisas mudaram." "Como assim?" Rafael hesitou. Como explicar a transformação que estava acontecendo dentro dele? Como admitir que 20 anos de certezas estavam desmoronando? "Descobri que a morte da minha família não foi acidente. Foi assassinato encomendado pelos mesmos grupos que mataram o marido de Yara." Helena tirou os óculos e os limpou lentamente, um hábito que desenvolvia quando precisava pensar. "Tem provas disso?" "Ainda não, mas vou ter." "Rafael", disse Helena com tom sério, "você sabe o que está me pedindo? Se eu investigar e publicar essa história, vou despertar a ira de pessoas muito poderosas. Pessoas que já tentaram me silenciar antes e não hesitarão em tentar novamente. Eu sei." "E você, menina?" Helena se voltou para Yara.
Tem consciência do perigo que está correndo? Esses homens já mataram seu marido. Não vão hesitar em matar você também. Yara endireitou os ombros. Eles já destruíram minha vida. Não tenho mais nada a perder. Sempre temos algo a perder, corrigiu Helena gentilmente. A questão é se vale a pena o risco. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade que começavam a se acender. Vocês sabem que estão sendo procurados pela polícia. Há um mandado de prisão contra os dois por formação de quadrilha e terrorismo. O quê? Rafael se levantou assustado. Saiu nos noticiários da tarde. Vocês são acusados de pertencer a uma célula radical que planeja ataques contra autoridades públicas. Yara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Mas isso é mentira. Claro que é, mas mentiras bem contadas às vezes soam mais verdadeiras que a própria verdade. Helena voltou a se sentar, cruzando as pernas sobre a cadeira. Então, ainda querem seguir com isso? Rafael olhou para Yara, vendo nos olhos dela a mesma determinação que sentia crescendo dentro de si. Não havia volta. Tinham ido longe demais para desistir agora. Queremos? Helena sorriu pela primeira vez desde que chegaram. Então vamos trabalhar. Mas primeiro, vocês precisam desaparecer completamente. Tenham um lugar seguro onde podem ficar escondidos enquanto eu verifico as informações e preparo a reportagem. Onde? Uma comunidade quilombola no Vale do Paraíba, perto de Vassouras. O líder de lá, Benedito, me deve alguns favores. Vocês ficarão seguros até tudo ficar pronto para publicação. Ela se levantou e começou a separar alguns dossiês de uma estante. Vou com vocês. Preciso de algumas semanas longe da cidade mesmo, e lá posso trabalhar tranquila. 2 horas depois, os 3 estavam numa Kombi antiga dirigida por um rapaz chamado Tiago, jornalista freelancer, que colaborava com Helena. A viagem até o Vale do Paraíba levaria 4 horas por estradas secundárias, longe de pedágios e câmeras de trânsito. Yara adormeceu encostada no vidro, exausta pelos dias de tensão e medo. Rafael observava seu perfil na luz fraca que entrava pela janela. A curva suave do nariz, os lábios entreabertos, os cílios longos que faziam sombra nas bochechas. Havia nela uma beleza serena, que contrastava com a força que demonstrava quando acordada. Está apaixonado por ela, disse Helena baixinho, percebendo o olhar dele. Rafael se assustou. É complicado. O amor sempre é, principalmente quando menos esperamos. Ela acabou de perder o marido, e eu represento tudo o que ela tem motivos para odiar. Às vezes, os opostos se atraem exatamente por serem opostos, filosofou Helena. Ela tem a paixão que você perdeu. Você tem os recursos que ela precisa. Juntos, podem se complementar. E se estivermos apenas unidos pela circunstância, pela necessidade mútua de vingança? Então vocês descobrirão isso quando a vingança acabar. Rafael voltou a observar Yara dormindo. Quando exatamente havia começado a vê-la como mais que uma responsabilidade? Talvez, quando ela mostrou os documentos que Carlos havia arriscado a vida para reunir. Talvez quando falou sobre felicidade simples numa vida difícil. Ou talvez, no momento em que tocou seu braço com gentileza, oferecendo consolo por uma dor que ele guardava há 3 anos. A Kombi parou para abastecer numa cidadezinha perdida na estrada. Yara acordou desorientada, olhando ao redor até lembrar onde estava e por quê. Chegamos? Perguntou com voz rouca de sono. Ainda faltam 2 horas, respondeu Rafael. Quer esticar as pernas? Eles desceram e caminharam até uma pequena lanchonete ao lado do posto. O lugar estava quase vazio. Apenas um caminhoneiro velho bebendo café e um funcionário do posto assistindo televisão. Na tela, passava um telejornal com suas fotos. Procuram-se para interrogatório sobre atividades terroristas, dizia a apresentadora. Rafael Alencar, advogado do Rio de Janeiro, e Yara Guajajara, suspeita de ligação com grupos radicais. Qualquer informação deve ser comunicada imediatamente às autoridades. Yara puxou o capuz do moletom emprestado sobre a cabeça. Rafael baixou a cabeça, fingindo mexer no celular. O funcionário do posto olhou na direção deles por um segundo.
mas não pareceu reconhecê-los. 2 cafés com leite e um pão de açúcar, pediu. Yara no balcão, forçando um sotaque caipira. Enquanto esperavam, ela e Rafael ficaram em silêncio, fingindo ser um casal comum numa viagem comum. Mas quando suas mãos se tocaram acidentalmente ao pegar o troco, uma corrente elétrica passou entre eles. Rafael segurou os dedos dela por um segundo a mais que o necessário, e Yara não os puxou. Desculpa, murmurou ele. Não precisa pedir desculpas, respondeu ela corada. Voltaram para a Kombi com uma tensão nova no ar. Helena observou os dois com interesse renovado. Havia algo mudando na dinâmica entre eles, uma intimidade que ia além da necessidade de sobrevivência. Falta pouco para chegarem, disse Tiago quando retomaram a viagem. A comunidade do Benedito fica numa parte bem isolada. Vocês vão ter privacidade para pensar no próximo passo. A privacidade acabou sendo mais intensa que qualquer um deles esperava. A comunidade quilombola era composta por 15 famílias que viviam da agricultura familiar e do turismo rural. As casas eram simples, mas confortáveis, construídas com madeira e barro, espalhadas ao redor de uma praça central onde ficavam a igreja, a escola e a casa comunitária. Benedito era um homem negro de 50 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas de quem trabalhava a terra desde criança. Recebeu Helena com abraços calorosos e cumprimentou Rafael e Yara com cortesia respeitosa, sem fazer perguntas sobre suas presenças ali. Podem ficar o tempo que precisarem, disse simplesmente. Aqui vocês estão em casa. A casa que lhes foi oferecida ficava na borda da mata, próxima ao rio que cortava a propriedade. Era pequena, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, mas aconchegante. Yara escolheu o quarto menor, deixando o maior para Rafael. Helena ficaria na casa comunitária, onde havia internet e espaço para trabalhar. Na primeira noite, eles jantaram com a família de Benedito, arroz, feijão, galinha caipira, mandioca e verduras colhidas na horta. A conversa fluía naturalmente entre assuntos cotidianos e histórias da comunidade. Rafael se viu relaxando pela primeira vez em dias, sentindo-se aceito num ambiente que normalmente o deixaria desconfortável. Doutor Rafael, disse Dona Maria, esposa de Benedito, o senhor parece tenso. A vida na cidade grande faz mal para a alma. É verdade, admitiu ele. Às vezes, nem percebemos o quanto estamos presos numa rotina que nos sufoca. Yara o observou conversando com naturalidade com pessoas que, em outras circunstâncias, ele consideraria inferiores. Havia sinceridade em suas palavras, como se aquele ambiente simples estivesse despertando uma versão mais verdadeira de quem ele era. Depois do jantar, caminharam pela propriedade sob um céu estrelado que era impossível de ver no Rio de Janeiro. O som do rio corria como uma melodia constante, misturado com grilos e corujas. Era uma paz que ambos haviam esquecido que existia. É bonito aqui, disse Yara, parando numa ponte de madeira sobre o rio. É. Rafael se apoiou no corrimão ao lado dela. Faz pensar no que realmente importa na vida. E o que importa? Ele demorou para responder, observando a água que corria escura sob a ponte. Honestidade, conexões verdadeiras, fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Carlos sempre dizia isso, que não importa quantos obstáculos encontramos se estivermos do lado certo da história. Seu marido era um homem sábio. Era. Yara se virou para encará-lo, mas ele se foi, e eu preciso seguir em frente. A frase ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados múltiplos. Rafael entendeu que ela não estava falando apenas sobre vingar a morte de Carlos, mas sobre permitir-se viver novamente. Yara, começou ele, mas ela levantou a mão. Não diga nada agora. Ainda é cedo demais. Para nós dois. Ela se afastou da ponte, voltando em direção à casa. Rafael ficou ali por alguns minutos, lutando contra sentimentos que não sabia como nomear. Desejava Yara de uma forma que ia além do físico. Queria conhecer seus pensamentos, suas memórias, seus sonhos. Queria protegê-la, mas também queria que ela o salvasse da escuridão em que havia se perdido. Quando finalmente voltou para casa, encontrou Yara na sala,
tomando chá e olhando através da janela. Ela havia trocado a roupa suja por um vestido simples, emprestado por Dona Maria, e os cabelos soltos caíam como uma cascata, escura sobre os ombros. "Não consegue dormir?" perguntou ele. "Não, e você?" "Também não." Rafael se sentou na poltrona em frente a ela, mantendo distância respeitosa. Mas o ar estava carregado de uma tensão que nenhum dos dois conseguia ignorar. "Rafael", disse ela finalmente, "preciso te perguntar uma coisa. O que quiser. Se descobrirmos quem matou Carlos, o que você fará?" A pergunta era mais profunda do que parecia. Ela estava questionando até onde ele estava disposto a ir, se sua transformação era genuína ou apenas circunstancial. "Farei justiça, da forma correta, através da lei. E se a lei não funcionar, se os culpados estiverem acima dela?" Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Durante toda a sua carreira, havia usado a lei como ferramenta de poder, moldando-a para servir seus interesses e os de seus clientes. Agora, pela primeira vez, queria que ela realmente servisse à justiça. "Então encontraremos outra forma, mas sempre fazendo a coisa certa." Yara se levantou e caminhou até ele. Por um momento, ficou parada à sua frente, tão perto que Rafael podia sentir o perfume suave de seu shampoo. Depois curvou-se e beijou sua testa delicadamente. "Boa noite, Rafael." Ela se dirigiu ao quarto, deixando-o sozinho, com o coração disparado e a mente em turbilhão. Aquele beijo casto havia sido mais íntimo que qualquer paixão que havia experimentado antes. Era uma promessa, um vislumbre de algo que poderia florescer entre eles quando a tempestade passasse. Do seu quarto, Yara escutou Rafael se mexendo na sala por mais 1 hora antes de finalmente se recolher. Ela também não conseguia dormir, dividida entre a culpa por se sentir atraída por outro homem tão pouco tempo após a morte do marido e o reconhecimento de que Rafael estava se tornando algo importante em sua vida. Na escuridão do quarto, tocou os lábios que haviam beijado a testa dele. Carlos sempre dizia que o amor não era propriedade privada, que o coração tinha a capacidade infinita de amar. Talvez fosse hora de testar essa teoria. Do lado de fora, a comunidade dormia em paz, protegida pela mata e pela distância de um mundo que parecia cada vez mais hostil. Mas dentro da pequena casa, 2 corações feridos começavam a cicatrizar um no outro, descobrindo que às vezes o amor nasce exatamente onde menos esperamos encontrá-lo. Os dias na comunidade quilombola adquiriram um ritmo próprio que nenhum dos dois esperava. Rafael acordava cedo para ajudar Benedito na plantação, descobrindo músculos que não sabia que existiam e uma satisfação estranha no trabalho braçal. Yara auxiliava Dona Maria na cozinha comunitária e ensinava as crianças a ler, encontrando propósito numa rotina que há poucos dias parecia impossível. Helena trabalhava obsessivamente, conectando informações, checando fontes, construindo uma reportagem que prometia abalar as estruturas de poder no Rio de Janeiro. Seus contatos na imprensa e no judiciário confirmavam o que os documentos de Carlos sugeriam, um esquema que envolvia dezenas de empresas, políticos de várias esferas e órgãos de fiscalização comprados. Na segunda semana de isolamento, Helena chamou Rafael e Yara para uma reunião na casa comunitária. Sobre a mesa de madeira rústica, espalhara fotos, documentos impressos e várias páginas de anotações. "Encontrei algo que vai interessar vocês dois", disse, acendendo o 10º cigarro do dia. Ela pegou uma pasta vermelha e a abriu cuidadosamente. "Consegui acesso aos arquivos da investigação sobre o incêndio que matou sua família, Rafael. Oficialmente, foi arquivado como acidente elétrico. Mas há inconsistências que qualquer investigador competente teria percebido." Rafael se inclinou sobre a mesa, examinando os laudos periciais. "Que tipo de inconsistências?" "O foco do incêndio foi identificado como sendo na sala, mas os bombeiros encontraram traços de acelerante no quarto, onde sua esposa e filha estavam dormindo. Além disso, o sistema de alarme havia sido desativado horas antes do incêndio." "Por que isso não foi investigado?" "Porque o delegado responsável pelo caso, Marcos Ramos,
recebeu ordem de arquivar rapidamente. E adivinha quem deu essa ordem? Helena mostrou um documento oficial. A assinatura no fim da página fez Rafael empalidecer. Secretário de Segurança Pública, Roberto Cavalcante, murmurou. Exato. O mesmo Roberto Cavalcante que aparece nos documentos do Carlos como beneficiário de várias licitações fraudulentas. Yara segurou a mão de Tchesindus. Rafael, por instinto, sentindo o tremor que o percorreu. 3 anos de culpa e dor ganhavam um novo significado. Clara e Sofia haviam sido assassinadas para silenciar Rafael, e ele nem sabia. Tem mais, continuou Helena implacavelmente. Descobri quem estava financiando os grupos que ameaçavam sua família. Uma empresa chamada Construtora Serra Azul, que na época estava tentando desapropriar o terreno da comunidade que sua esposa ajudava. Nunca ouvi falar dessa empresa, porque ela é de fachada. A verdadeira proprietária é Margarete Dias, esposa do prefeito do Rio de Janeiro. O mundo de Rafael desabou mais uma vez. Margarete Dias era amiga pessoal de sua família. Havia jantado em sua casa dezenas de vezes. Era madrinha de Sofia. A traição era tão profunda que ele sentiu náusea. E o pior, disse Helena, é que Carlos descobriu tudo isso também. Ele sabia da conexão entre o assassinato da sua família e o esquema de corrupção que estava investigando. Por isso tentou me procurar. Queria entregar as provas antes que eles o silenciassem também. Yara se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A revelação significava que Carlos havia morrido, não apenas por suas próprias descobertas, mas também para proteger Rafael. Havia tentado fazer justiça pelos mortos do homem que agora ela... O que sentia por ele? Há algo mais que vocês precisam saber, disse Helena. Recebi informações de que eles descobriram onde estamos. Tem até amanhã de manhã antes de chegarem aqui. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo crepitar do fogo na lareira. Benedito, que havia escutado a conversa da porta, se aproximou com expressão sombria. Quantos homens? Perguntou. 1 dúzia, talvez mais. Mercenários bem armados. Então é melhor vocês saírem hoje à noite. Conheço trilhas na mata que os levarão até a cidade vizinha sem serem detectados. Rafael se levantou, tomado por uma raiva fria que não sentia há anos. Não vou mais fugir. Rafael, começou Yara. Não, ele se virou para ela, os olhos brilhando com determinação. Passamos semanas correndo, nos escondendo, tendo medo. Enquanto isso, os assassinos da minha família e do seu marido continuam livres, matando mais pessoas inocentes. O que você propõe? Perguntou Helena. Que publiquemos tudo, hoje, agora, com todas as provas que temos. Ainda não tenho confirmação de todas as fontes. Então confirmamos depois. O importante é que as informações se tornem públicas antes que eles nos silenciem. Helena refletiu por alguns segundos pesando os prós e contras. Era arriscado publicar uma reportagem incompleta, mas também seria impossível completá-la se todos morressem. Está bem, decidiu, mas precisamos de algumas horas para preparar tudo. E vocês precisam gravar um vídeo explicando tudo caso algo aconteça comigo. Eles trabalharam até alta madrugada. Helena redigiu a reportagem, enquanto Rafael e Yara organizaram as provas documentais e gravaram seus depoimentos. O plano era publicar tudo simultaneamente em vários sites de notícias, canais de YouTube e redes sociais, tornando impossível censurar a informação completamente. Às 3 da manhã, quando finalmente terminaram, a adrenalina deu lugar ao cansaço. Helena se recolheu para descansar algumas horas antes do upload final, deixando Rafael e Yara sozinhos na casa comunitária. Acha que vai funcionar? Perguntou Yara, se servindo de mais uma xícara de café. Tem que funcionar. É nossa última chance. Eles ficaram em silêncio, cada um perdido em pensamentos sombrios sobre o que o amanhecer poderia trazer. Foi quando Rafael falou o que vinha guardando há dias. Yara, se algo acontecer comigo amanhã, nada vai acontecer. Escute. Ele segurou suas mãos, forçando-a a encará-lo. Se algo acontecer, preciso que saiba que estes foram os melhores dias da minha vida. Em 3 anos. Yara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Rafael.
Deixe-me falar. Você me mostrou que é possível recomeçar, que não estou condenado a viver como um morto-vivo para sempre. Mesmo que não tenhamos futuro juntos, mesmo que isso seja apenas circunstância, quero que saiba que me apaixonei por você. As lágrimas correram livres pelas bochechas de Yara. Ela havia passado semanas lutando contra os próprios sentimentos, se sentindo culpada por trair a memória de Carlos. Mas naquele momento, com a possibilidade real da morte se aproximando, as convenções sociais pareceram menos importantes que a verdade do coração. Eu também me apaixonei por você, sussurrou. Rafael se inclinou e a beijou delicadamente, como se ela fosse feita de cristal. Foi um beijo de despedida e de promessa ao mesmo tempo, selando um amor que havia nascido nas circunstâncias mais improváveis. Quando se separaram, Yara apoiou a testa contra a dele. Carlos sempre dizia que o amor não morre com a pessoa que se vai, que quando amamos alguém de verdade, criamos espaço no coração para amar outras pessoas também, sem diminuir o primeiro amor. Seu marido era um homem sábio. Era. E ele gostaria de você, Rafael. Gostaria de saber que estou com alguém que luta pelas mesmas coisas que ele lutava. Eles caminharam de mãos dadas até a casa onde estavam hospedados. Na varanda, pararam para observar as estrelas uma última vez. Se sairmos vivos dessa, disse Rafael, o que você quer fazer? Continuar o trabalho do Carlos, criar uma organização que ajude famílias como a nossa a ter voz contra a corrupção. E você? Quero fechar meu escritório e abrir outro. Advocacia popular, representando quem nunca teve advogado antes. Juntos? Se você quiser. Yara sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Quero. Eles se beijaram novamente, desta vez com a paixão de quem sabia que talvez fosse a última oportunidade. Depois se dirigiram aos respectivos quartos, mas Rafael parou na porta do seu. Yara? Sim? Não quero morrer sem ter pelo menos uma noite com você. Ela se virou lentamente, o coração batendo descompassado. A proposta era carregada de significados. Seria uma traição à memória de Carlos ou uma celebração da vida que ainda havia neles? Nem eu, respondeu finalmente. Rafael abriu a porta do quarto e estendeu a mão para ela. Yara respirou fundo e a aceitou, cruzando uma linha que não imaginava que cruzaria tão cedo após a morte do marido. O que aconteceu naquela noite foi mais que paixão física. Foi duas almas feridas se curando uma na outra, encontrando luz na escuridão que havia se tornado suas vidas. Fizeram amor com urgência e ternura, como soldados antes da batalha, gravando na memória cada toque, cada sussurro, cada momento de conexão absoluta. Quando amanheceu, eles despertaram nos braços um do outro, o mundo real batendo à porta com suas exigências e perigos. Helena já estava na casa comunitária, fazendo os uploads finais da reportagem. Está feitos, anunciou quando eles chegaram. A matéria já está no ar em 12 veículos diferentes. Não tem mais volta. Rafael checou seu celular e viu dezenas de ligações perdidas, de jornalistas, colegas, autoridades. A máquina de imprensa já estava se movendo, espalhando a notícia como fogo em palha seca. E agora? Perguntou Yara. Agora esperamos, disse Helena. Ou eles recuam por causa da exposição pública, ou vêm com tudo para nos silenciar antes que possamos falar mais. A resposta veio 2 horas depois. O som de helicópteros ecoou pela manhã tranquila, seguido pelo rugido de motores se aproximando pela estrada de terra. Benedito apareceu correndo. 3 carros pretos subindo a estrada principal, mais homens chegando pela trilha dos fundos. São muitos. Rafael pegou a mão de Yara. Acabou o tempo de fugir. Eles saíram da casa comunitária e viram a comunidade inteira se mobilizando. Homens, mulheres e até crianças mais velhas carregavam foices, facões e espingardas de caça. Não iam entregar os visitantes sem luta. Não, disse Rafael firmemente. Não vou deixar vocês se arriscarem por nossa causa. Esta terra é nossa, replicou Benedito com orgulho, e vocês são nossos hóspedes. Ninguém invade nosso território para fazer mal aos nossos convidados.
O cerco se formou rapidamente. Carros blindados cercaram a comunidade, enquanto homens armados tomavam posições estratégicas. Um megafone ecoou entre as árvores. Rafael Alencar e Yara Guajajara, vocês estão cercados. Se entreguem pacificamente e ninguém se machucará. Helena apareceu ao lado deles, câmera na mão. Estou transmitindo ao vivo para 3 canais diferentes. Se eles nos matarem, será na frente de milhares de pessoas. Rafael se adiantou, caminhando em direção aos homens armados de mãos vazias. Yara tentou segurá-lo, mas ele se soltou gentilmente. Não precisa gritar, disse em voz alta. Estou aqui. Um homem de terno emergiu de trás dos carros. Alto, careca, com uma cicatriz no pescoço que Yara reconheceu imediatamente. Era o líder dos executores que haviam matado Carlos. Doutor Alencar, disse com voz sarcástica. Causou muitos problemas para muita gente importante. Apenas fiz meu trabalho. Seu trabalho era defender nossos interesses, não destruí-los. As pessoas têm direito de saber a verdade. O homem riu friamente. A verdade é um luxo que vocês não podem pagar. Ele fez um sinal e vários atiradores apontaram suas armas para Rafael, mas antes que pudessem atirar, sirenes de polícia ecoaram na distância, seguidas pelo som inconfundível de helicópteros da imprensa se aproximando. Parece que chegamos na hora certa, disse uma voz conhecida. Delegado Marcos Ramos, o mesmo que havia arquivado o caso da morte da família de Rafael, apareceu entre as árvores, acompanhado por uma dúzia de policiais. Mas desta vez suas armas estavam apontadas para os homens de terno. Marcos, o executor-chefe pareceu genuinamente surpreso. Desculpe, Macedo, mas as coisas mudaram. A Polícia Federal assumiu o caso e eu não posso mais te proteger. Carros da PF se aproximaram pela estrada principal, enquanto agentes federais emergiam da mata por todos os lados. Em questão de minutos, os mercenários estavam cercados e desarmados. Helena baixou a câmera, um sorriso de triunfo no rosto. A reportagem funcionou melhor que esperava. Parece que ainda temos gente decente no governo. Rafael caminhou de volta para Yara, que correu ao seu encontro. Eles se abraçaram forte, o perigo finalmente passando. Acabou? Perguntou ela. Esta parte sim, respondeu ele. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. O delegado Marcos se aproximou deles, expressão séria, mas respeitosa. Doutor Alencar, senhora Guajajara, vão precisar prestar depoimento extenso nos próximos dias, mas posso garantir que desta vez a investigação será conduzida adequadamente. E os mandantes? Com as provas que vocês forneceram, acho que vamos prender muita gente importante nos próximos meses. Helicópteros da imprensa circulavam sobre a comunidade, gravando imagens que seriam transmitidas para todo o país. A história de Rafael e Yara estava se tornando pública, forçando autoridades a agir com transparência. Benedito se aproximou, sorrindo pela primeira vez no dia. Vocês sempre serão bem-vindos aqui. Esta comunidade tem orgulho de ter ajudado na luta por justiça. Obrigado, disse Rafael sinceramente, por tudo. Enquanto os prisioneiros eram levados e a situação se normalizava, Rafael e Yara caminharam até a ponte onde haviam conversado pela primeira vez sobre sentimentos. O riacho continuava correndo como sempre, indiferente aos dramas humanos. O que fazemos agora? Perguntou Yara. Voltamos para o Rio de Janeiro e enfrentamos as consequências. Vai ser difícil. Vão tentar desacreditar nossos depoimentos, questionar nossa credibilidade, talvez até inventar novos crimes. Juntos? Rafael a puxou para mais perto, sentindo a solidez dela contra seu corpo. Se você quiser ficar comigo depois de tudo isso terminar. Quero, disse ela sem hesitar. Carlos sempre dizia que quando encontramos nossa tribo, nossa família de escolha, devemos nos agarrar a ela. Você, minha família agora, Rafael. Eles se beijaram ali na ponte sobre o riacho, enquanto a comunidade quilombola voltava lentamente ao seu ritmo normal. Era um beijo diferente dos anteriores. Não tinha o desespero da noite passada, nem a hesitação dos primeiros encontros. Era um beijo de certeza, de compromisso com um futuro que ainda precisaria ser construído tijolo por tijolo. Quando se separaram,
Yara tocou o rosto dele com ternura. Sabe o que Carlos diria se pudesse nos ver agora? O quê? Que o amor verdadeiro não é sobre posse, mas sobre libertação. Que quando amamos alguém de verdade, queremos que essa pessoa seja a melhor versão de si mesma. Ela sorriu através das lágrimas. E você me fez descobrir uma versão de mim que eu não sabia que existia. Você salvou minha vida, respondeu Rafael, literalmente e figurativamente. Eles caminharam de volta para a comunidade de mãos dadas, prontos para enfrentar juntos o que viesse pela frente. A luta pela justiça estava apenas começando, mas agora tinham um ao outro para dividir o peso e multiplicar a força. A tarde caía suave sobre o Vale do Paraíba, trazendo a promessa de uma noite tranquila, após tantos dias de tensão. E pela primeira vez desde que suas vidas se cruzaram naquela calçada molhada no Rio de Janeiro, Rafael e Yara conseguiram imaginar um futuro onde a felicidade era possível. 6 meses depois, a cidade do Rio de Janeiro fervilhava com os desdobramentos do que a imprensa havia apelidado de Operação Tijolo Limpo. 17 pessoas já haviam sido presas, incluindo o ex-secretário de Segurança Pública Roberto Cavalcante, a empresária Margarete Dias e uma rede de funcionários públicos, empresários e intermediários que operavam o esquema há mais de uma década. Rafael Alencar havia se tornado um dos rostos mais conhecidos do país. Não mais o advogado arrogante que defendia poderosos, mas o homem que havia abandonado privilégios para lutar por justiça. Seu antigo escritório de luxo no centro havia sido fechado, e no lugar surgira o Instituto Carlos Ferreira de Defesa Cidadã, instalado numa casa alugada em Santa Teresa. O instituto funcionava em regime de mutirão. Advogados voluntários ofereciam assistência jurídica gratuita para famílias despejadas, trabalhadores explorados e vítimas de corrupção. Yara coordenava os trabalhos, usando sua experiência em ONGs para organizar um atendimento eficiente que já havia ajudado mais de 500 famílias em 6 meses. Na manhã de terça-feira, Rafael estava no tribunal acompanhando o julgamento de mais um réu da operação quando Yara ligou com urgência na voz. Precisa vir para casa agora. Aconteceu algo importante. Algo bom ou ruim? Bom, muito bom. A casa que eles haviam alugado juntos ficava num bairro residencial tranquilo da Tijuca. Era simples comparada aos padrões de luxo que Rafael conhecera, mas tinha algo que nenhuma de suas propriedades anteriores possuía. Era um lar de verdade. Plantas espalhadas pelos cantos, livros empilhados sobre mesas, fotografias de momentos felizes grudadas na geladeira e, principalmente, tinha Yara em cada cômodo, tornando qualquer espaço um refúgio acolhedor. Ele chegou e encontrou a casa cheia de gente. Helena estava lá, assim como vários colegas do instituto, Benedito e Dona Maria, que haviam vindo da comunidade quilombola, e até mesmo o delegado Marcos Ramos, que se tornara um aliado importante na investigação. "O que está acontecendo?" perguntou Rafael, tirando o paletó. Yara se aproximou dele com um sorriso radiante que iluminava todo o ambiente. "O Ministério Público Federal aceitou nossa proposta." "Que proposta?" "A criação de um Programa Nacional de Combate à Corrupção na Construção Civil, baseado no trabalho que desenvolvemos aqui. Eles querem replicar o Instituto em 10 cidades brasileiras." Rafael ficou sem palavras. A proposta havia sido apresentada 3 meses antes como uma ideia ambiciosa demais para se tornar realidade. O fato de ter sido aprovada significava que o trabalho deles estava realmente fazendo diferença. "E tem mais", continuou Yara, mal contendo a empolgação. "Ofereceram a coordenação nacional para você." "Para mim?" "Para nós", corrigiu ela. "Para o Instituto, para nossa forma de trabalhar." Helena se aproximou com 2 taças de champanhe. Este é o tipo de vitória que Carlos ficaria orgulhoso de ver. A menção ao marido morto não trouxe dor como antes. Com o tempo, Yara havia aprendido a carregar a memória de Carlos como algo luminoso, não sombrio. Ele se tornara uma inspiração, não um peso. "Aceito uma condição", disse Rafael, olhando para Yara. "Se você aceitar ser minha sócia oficial." "Em que sentido?"
Rafael se ajoelhou ali mesmo, na frente de todos os amigos, tirando do bolso uma aliança simples de prata. No sentido de casamento, quero que sejamos parceiros na vida e no trabalho. O silêncio na sala foi quebrado pelos aplausos e gritos de alegria dos presentes. Yara olhou para a aliança, depois para Rafael, depois para as pessoas queridas, que o cercavam. Era uma proposta feita do jeito certo, no momento certo, rodeada pelas pessoas certas. Sim, disse, estendendo a mão para que ele colocasse a aliança. Sim para tudo. Para o Instituto, para o Programa Nacional, para o casamento, para a vida juntos. O beijo que se seguiu foi longo e intenso, selando não apenas um compromisso amoroso, mas uma parceria que prometia continuar transformando vidas. Quando se separaram, ambos estavam chorando de felicidade. Carlos aprovaria? Perguntou Rafael baixinho, apenas para ela ouvir. Tenho certeza que sim, respondeu Yara. Ele sempre dizia que o melhor tributo que podemos prestar a quem se foi é viver plenamente, amar completamente e lutar constantemente pelo que é certo. A festa improvisada se estendeu pela tarde. Benedito contou histórias da comunidade quilombola. Helena falou sobre novos projetos jornalísticos. O delegado Marcos compartilhou atualizações sobre a operação que continuava prendendo envolvidos no esquema. Quando todos foram embora, Rafael e Yara ficaram sozinhos na casa, que agora parecia ainda mais especial. Sentaram-se na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Não posso acreditar que há 8 meses eu estava defendendo exatamente o tipo de gente que agora ajudo a prender, disse Rafael balançando a cabeça. As pessoas mudam, respondeu Yara, apoiando a cabeça em seu ombro. Você mudou porque encontrou um motivo para mudar. Você foi meu motivo. Não, amor. Você sempre teve bondade dentro de você. Eu apenas ajudei você a lembrar disso. Rafael beijou o topo da cabeça dela, aspirando o perfume que havia se tornado sua definição pessoal de casa. Lembra da primeira noite na comunidade do Benedito, quando perguntei o que você faria se saíssemos vivos de tudo aquilo? Lembro, você disse que queria abrir um escritório de advocacia popular. E você disse que queria continuar o trabalho do Carlos. Estamos fazendo os dois, sorriu Yara. É engraçoso como a vida funciona. Às vezes perdemos tudo para descobrir o que realmente queremos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em reflexões sobre a jornada que os havia trazido até ali. Foi quando Rafael falou algo que vinha pensando há semanas. Quero ter filhos com você. Yara se endireitou para olhá-lo nos olhos. Sério? Muito sério. Quero criar crianças que cresçam sabendo que é possível lutar pelo que é certo. Que vejam no trabalho que fazemos uma forma de honrar a memória de quem se foi. Carlos também queria filhos, disse Yara com um sorriso nostálgico. Sempre dizia que queria ensinar as crianças a pescar na Baía de Guanabara quando ela voltasse a ser limpa. Podemos ensinar nossos filhos a ajudar a limpar a baía. Nossos filhos, repetiu Yara, testando como as palavras soavam. Gosto disso. Naquela noite, fizeram amor com uma intensidade diferente de todas as anteriores. Não havia mais urgência do perigo, nem culpa por traírem o passado. Era puro desejo de construir futuro, de plantar sementes que cresceriam em árvores fortes e generosas. 2 anos depois, o Instituto Carlos Ferreira operava em 15 cidades brasileiras. Havia ajudado mais de 3.000 famílias e se tornado referência internacional em combate à corrupção urbana. Rafael e Yara viajavam pelo país organizando novos núcleos, treinando voluntários e acompanhando casos complexos. Na manhã de sábado, estavam na comunidade quilombola do Benedito para celebrar o aniversário de 2 anos do Instituto. A festa era também uma celebração pessoal. Yara estava grávida de 4 meses e eles haviam decidido anunciar a novidade para os amigos que os ajudaram a renascer. Um menino ou uma menina? Perguntou Dona Maria, tocando a barriga ainda pequena de Yara. Ainda não sabemos, respondeu Rafael, mas já decidimos os nomes. Se for menina, Clara, disse Yara, em homenagem à sua primeira esposa.
E se for menino, Carlos, completou Rafael, em homenagem ao homem que nos ensinou que vale a pena lutar pelo que é certo. Helena, que havia se tornado madrinha não oficial do casal, secou uma lágrima. Eles teriam ficado orgulhosos de saber que suas memórias viverão numa nova geração. Benedito levantou um brinde com cachaça artesanal. A Rafael e Yara, que provaram que o amor pode nascer da luta e crescer na esperança. Que sua família seja forte como a terra e livre como o rio. Todos brindaram sob o céu azul do Vale do Paraíba, cercados pela natureza que havia testemunhado o nascimento daquele amor improvável. Mais tarde, Rafael e Yara caminharam até a ponte onde haviam se beijado pela primeira vez. O riacho continuava correndo, indiferente ao tempo, carregando folhas secas em direção ao oceano distante. "Algum arrependimento?" perguntou Yara, apoiando-se no corrimão de madeira. "Nenhum", respondeu Rafael sem hesitar. "E você?" "Só de não ter conhecido Carlos mais cedo para que vocês pudessem ter sido amigos. Talvez nos encontremos depois desta vida. Talvez. Mas agora temos esta vida para aproveitar." Rafael a puxou para mais perto, suas mãos repousando sobre a barriga, onde crescia uma nova vida. "Nosso filho vai crescer num mundo melhor que aquele onde nos conhecemos. Vai crescer sabendo que os pais se amaram desde o primeiro momento, mesmo quando era impossível." "Era impossível?" Yara riu, lembrando da chuva do Rio de Janeiro, dos homens armados, da fuga desesperada que os havia trazido até ali. Totalmente impossível. Um advogado rico e conservador se apaixonando por uma ativista pobre e teimosa? Que ideia absurda. A melhor ideia absurda da minha vida. Eles se beijaram enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu com tons de dourado e vermelho. Era um beijo de gratidão pela jornada percorrida e de expectativa pelo que ainda estava por vir. 5 anos depois, sentados na varanda da nova sede do Instituto no Rio de Janeiro, Rafael e Yara observavam suas 2 crianças brincando no pequeno jardim. Clara, de 3 anos, tinha os cabelos escuros da mãe e os olhos azuis do pai. Carlos, de 2 anos, era uma mistura perfeita dos dois, com cachos dourados e sorriso travesso. "Papai, por que o Instituto tem o nome do tio Carlos?" perguntou Clara com a curiosidade típica da idade. Rafael e Yara se entreolharam, sabendo que essa conversa chegaria um dia. "Porque o tio Carlos foi um homem muito corajoso que ajudou muita gente", explicou Yara, "e queríamos honrar a memória dele." "Ele era bom?" "Era muito bom, e seria louco pelas crianças que vocês são." "E a tia Clara?" perguntou o pequeno Carlos, que ainda não falava perfeitamente, mas entendia tudo. "A tia Clara também era uma pessoa especial", respondeu Rafael. "Ela ensinou o papai a ser uma pessoa melhor." As crianças voltaram a brincar, satisfeitas com as explicações simples que entendiam. Rafael e Yara continuaram observando, maravilhados com a facilidade com que aqueles pequenos seres aceitavam a complexidade do mundo adulto. "Acha que fizemos as escolhas certas?" perguntou Yara. "Todas elas", respondeu Rafael, "principalmente a de confiarmos um no outro quando não tinha lógica nenhuma. E principalmente a de acreditarmos que o amor pode crescer mesmo nos solos mais improváveis." O telefone do instituto tocou lá dentro, provavelmente outro caso de família precisando de ajuda. Em alguns minutos, um deles teria que atender, ouvir uma nova história de injustiça e organizar uma nova batalha. Mas naquele momento, sentados na varanda de sua casa, que também era escritório, observando os filhos brincarem sob o sol da tarde carioca, Rafael e Yara saborearam a paz de quem havia encontrado seu lugar no mundo. "Obrigada", disse Yara subitamente. "Por quê?" "Por ter me salvado naquela noite chuvosa, por ter escolhido me proteger quando podia ter me entregado." "Obrigado você", respondeu Rafael, "por ter me ensinado a diferença entre existir e viver." Eles se beijaram mais uma vez, um beijo doce de quem havia aprendido que o amor verdadeiro não é aquele que nasce fácil, mas aquele que cresce forte. Um amor que havia resistido à perseguição, à diferença de mundos, à culpa do passado e às pressões do presente. Um amor que havia transformado 2 pessoas quebradas em uma família inteira.
O sol se punha sobre o Rio de Janeiro, a cidade que havia sido testemunha do encontro improvável entre um advogado perdido e uma viúva corajosa. E enquanto milhões de pessoas corriam pelas ruas em busca de seus próprios destinos, Rafael e Yara permaneciam ali, na varanda de sua casa simples, sabendo que já haviam encontrado tudo o que procuravam. A vida era boa. Às vezes, difícil, sempre desafiadora, mas imensamente boa. E eles a viveriam juntos, dia após dia, construindo um legado de justiça e amor que honraria para sempre a memória daqueles que se foram, para que eles pudessem se encontrar. O amor havia vencido. Devagar, com paciência, mas havia vencido.